Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos para a nossa próxima aula, nós vamos falar sobre bioquímica da água. Nesta aula nós vamos abordar basicamente quais são as funções da molécula de água no corpo dos seres vivos, nas células basicamente e no corpo dos seres vivos. Tá? A gente vai falar das características e quais características são importantes para tais processos. Bom, a água, gente, ela é fundamental para a vida na Terra. Tá? A vida como nós conhecemos hoje, ela é fundamental. Por quê? Quando a gente for estudar, a gente vai perceber que a água é nela que vão ocorrer todas as reações químicas que acontecem numa célula. As reações enzimáticas estão todas ocorrendo dentro d'água. O transporte de nutrientes vai demandar água, o transporte de substâncias tóxicas demanda moléculas de água. Então a água ela é fundamental para a vida. Quando a gente fala disso, a gente vai destacar algumas características da molécula, tá? A primeira característica da água, extremamente importante, é o fato dela ser considerada o solvente universal. Bom, o que significa ser um solvente universal? Ser solvente universal é ter a capacidade de dissolver substâncias. No caso da água, ela consegue dissolver tanto compostos inorgânicos quanto compostos orgânicos, ou seja, produzidos pela célula, produzidos por organismos. E também compostos inorgânicos, como sais minerais. Tá? Além disso, a água ela dissolve compostos polares. Depois a gente vai ver por que ela consegue dissolver compostos polares. E ela consegue inclusive dissolver e transportar inúmeros compostos apolares. Então a água, gente, ela é incrível como solvente. A água é o líquido fundamental para a vida por conta dessa característica. Por quê? O transporte de moléculas orgânicas, lipídios, proteínas, carboidratos, todos eles vão ocorrer dentro d'água. Ah, mas acontece no sangue. O sangue é composto por plasma, que é composto basicamente por água. Então, quando a gente fala de transporte, a gente tem que nos remeter à molécula de água. Essa característica da molécula de água, ela está ligada intimamente à sua estrutura molecular. Por quê? A molécula de água ela é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Quando a gente observa isso, e lembrando agora das aulas de química, tá, que vocês viram aí, a molécula de água ela vai ser composta pelo átomo de oxigênio, que é mais eletronegativo. O que significa ser mais eletronegativo? Ele tende a puxar elétrons para si. E o hidrogênio, ele é mais elétron positivo, ele acaba perdendo esses elétrons mais facilmente. Então, numa ligação, o elétron que está fazendo a ligação aqui, olha, ele tende a ficar mais próximo de quem? Do átomo de oxigênio. O elétron de cá tende a ficar mais próximo de quem? Do átomo de oxigênio. Ficando o hidrogênio, essa região aqui, mais positiva. Então, você acaba criando essa estrutura aqui. Então, a molécula de água, ela promove uma ligação e essa ligação acaba gerando uma estrutura conformacional triangular, piramidal, se a gente levar ao pé da letra, em que na parte superior você tem o átomo de oxigênio e na base da pirâmide átomos de hidrogênio. Então, a base ela fica positiva, enquanto que o topo fica negativo. Isso faz com que a molécula de água, ela tenha polos, um polo negativo, um polo positivo. Tá? E por que essa polaridade ela é importante? Essa polaridade ela vai permitir as interações entre as moléculas de água. Essas interações são chamadas de ligações de hidrogênio, antigamente conhecidas como pontes de hidrogênio, são ligações entre o átomo de oxigênio com o próximo hidrogênio, átomo de oxigênio com o hidrogênio de outra molécula, e assim vai criando essas interações. Essas interações entre a molécula de água, gente, elas são fundamentais para as características de transporte e de integração. Essa ligação de hidrogênio que as moléculas de água fazem com que a água, de modo geral, esteja líquida
na temperatura e pressão e ambiente atuais. Então, como essas interações são extremamente fortes, elas promovem o quê? Na molécula de água, o fato dela permanecer líquida na nossa temperatura e pressão. E o fato dela permanecer líquida na nossa temperatura e pressão é que propicia a molécula de água a gerar vida, ok? Essas interações são percebidas principalmente, aqui olha, na tensão superficial. Você consegue observar bem essas interações quando a gente olha a tensão superficial. Como assim, professor? Olha só, na superfície da água, essa interação ainda ela é muito mais perceptível, extremamente forte e mantém a molécula de água extremamente unida. Já deu aquela pulada na piscina e caiu de barriga? Pá! Né? Você sente parecendo que você pulou no asfalto com a pancada que você leva. Por quê? Quando você pula e dá aquela barrigada, porque você está abrindo os braços, aumentando a sua superfície de contato com a água, você sente a tensão superficial. Ao sentir aquilo dali, ao você bater na água, momentaneamente você está tentando romper essa tensão. E você sente aquele impacto forte da água em você. Por quê? Porque a tensão superficial mantém as moléculas de água unidas. Tá? Então essa aqui, olha, que você consegue observar bem, deixa eu só subir rapidinho para cá para não atrapalhar, você consegue observar a molécula, olha, foi jogada uma pedrinha dentro da água, olha, uma esferinha, e se você observar, olha a molécula aqui, ó, olha só, isso aqui você tem a tensão superficial, e você tem uma esferinha tentando romper esta tensão superficial. Você consegue ver as moléculas de água agarradinhas uma na outra, olha só, formando como se fosse um tecido entre o ar e a água. Você consegue ver perfeitamente a molécula, a interação, a coesão entre as moléculas. Essa tensão superficial, ela ainda pode ser vista aqui em alguns insetos, alguns invertebrados, alguns vertebrados inclusive. Nós temos alguns tipos de répteis que conseguem correr tão rapidamente com bolsas de ar debaixo de suas patas que ele consegue caminhar sobre as águas. Assim como este inseto, que usa a tensão superficial para caminhar sobre a molécula, sobre a superfície da água. Usa a tensão entre as moléculas de água para conseguir caminhar sobre ela, não perfurando a tensão superficial. Deixa eu voltar cá para baixo. Isto. A capilaridade é a tendência que os líquidos apresentam de subir em tubos, ou seja, em canais bem fininhos, e fluir através dos corpos. No caso da água, essa capilaridade é extremamente importante, porque essa capilaridade vai permitir com que a água consiga subir, auxilia a subida da água pelos canais vasculares das plantas. Por isso a água consegue ser absorvida nas raízes e elas sobem até as folhas. Ah, mas só isso, professor? Não. Também tem o fato da fotossíntese estar acontecendo lá nas folhas, aumenta a concentração de glicose nas folhas e essa glicose aumenta e ela puxa a água, tá? A partir de um processo de osmose, mas isso a gente vai aprender mais para frente. Tá? Mas de qualquer forma, o que eu preciso que vocês entendam é que o que é a capilaridade? A capacidade da água interagir com a parede de um capilar. Se você observar bem aqui, olha só, tem a parede de um capilar. Quanto mais estreito for o canalzinho, mais a água consegue interagir com a parede. E essa interação, gente, ela está intimamente relacionada à capacidade das pontes de hidrogênio de interagir entre as moléculas, porque elas vão puxando uma a outra. A molécula de água interagiu com a parede, puxa a próxima água. A molécula de água interagiu com a outra, puxa a água, e assim vai. Então, quanto mais estreito for, mais
capilaridade, mais fenômeno de capilaridade pode ser observado. Aqui, olha. Esse processo de capilaridade ele é importante tanto nos vegetais quanto em nós animais. Por quê? Porque nós precisamos fazer com que a água circule por dentro dos nossos corpos. Tá? No caso do vegetal, é para transporte de quê? De água, sais minerais para as folhas e transporte de glicose, tá? E os nutrientes para o resto da planta. No caso de nós, seres humanos, os nutrientes absorvidos no intestino têm que ser distribuídos, o oxigênio recolhido nos pulmões tem que ser distribuído, as excretas têm que ser retiradas. Então, todo esse processo envolve o fenômeno de capilaridade. Todo esse processo envolve a água, que é extremamente fundamental no transporte de substâncias dentro dos nossos corpos. Outro fenômeno extremamente importante da água é o seu calor específico. O que é o calor específico? Gente, calor específico é a capacidade térmica de qualquer material, não é só da água. Tá? Calor específico é a capacidade térmica de um material de ganhar 1 grau de temperatura a cada 1 grama de substância. Tá? E isso é o calor específico. Agora, ou seja, a capacidade de ganhar calor. A água ela tem um elevado calor específico. O que significa isso? Ela precisa de ganhar bastante calor para poder subir esse 1 grau. E daí, professor? Daí que ela segura, ela retém esse calor por mais tempo. Por exemplo, vamos pegar a minha tesourinha de metal. Eu vou e aqueço essa tesoura de metal. Rapidamente o calor se propaga até a parte de trás da tesoura. Eu tenho que largar porque esquentou demais. Por quê? O metal tem um baixo calor específico. Ele ganha calor muito rapidamente. Por isso que a gente usa para fazer panela, ferro, aço, tá? Por isso que eles ganham, porque ganha calor rapidamente. Mas também vai perder calor rapidamente. Então elas têm um baixo calor específico. Ele ganha calor e perde calor rapidamente. Baixo calor específico. A água ela tem um alto calor específico. Ela demora a ganhar calor. Mas depois que ela ganha calor, ela vai esfriando gradativamente. Esse fenômeno, gente, a gente observa ele muito aonde? Nas praias. Tá? Então, o que significa dizer que a água tem um elevado calor específico? Significa dizer que ela consegue aumentar ou diminuir bastante essa temperatura sem mudar seu estado físico. Mas, por outro lado, isso demora a acontecer. Ou seja, ela ganha calor e demora a liberar e a perder este calor. Quando a gente observa esse fenômeno, a gente consegue observar muito bem ele aqui, olha. Tá um calor danado na praia, né? Você chegou lá, daquele solão, você já acordou mais tarde, como um bom mineiro, vai para a praia lá por volta das 10, tô brincando, tá? O pessoal vai para a praia lá por volta de 9 horas da manhã, pega aquele solão, já tá o sol, já raiou, aí o que acontece? A areia ela tem um baixo calor específico, são 9, 10 horas da manhã. O sol está rachando e assando aqui, todo mundo, ó, todo mundo pegando um bronze. Depois que essa onda da Covid passar, né, a gente vai poder voltar para as nossas praias. Então o que acontece? O sol aquece tanto a areia quanto a água. Só que a areia tem um baixo calor específico, ganha calor rapidamente, enquanto que a água ganha calor lentamente. Aí você chega lá, por volta das 9, 10 horas, a areia está extremamente quente, você tem que sair correndo ou usar um chinelo, senão queima o pé. E você pula naquela água fresquinha e gostosa. Quando a gente chega de noite, o que vai acontecer? Esse alto calor específico vai inverter. Como assim? À noite, a água, quem já foi para a praia à noite já percebeu esse fenômeno. Você chega lá na praia à noite, a água está quentinha, morninha, enquanto que a areia vai estar geladinha. Por quê? Durante o dia a areia perdeu calor rapidamente e a água ela reteve aquele calor. Tá? Ela reteve o calor durante o dia e ela vai liberando ele gradativamente. Tá bom?
A água ela é extremamente importante nas atividades celulares. Uma coisa que a gente precisa entender é que a atividade bioquímica, tá? Que são as reações das enzimas, as reações proteicas, as ações das vitaminas, das coenzimas, de todo o processo, ela depende da água. E quanto maior for a atividade de uma célula, maior a quantidade de água dentro dessa célula. Logo, a gente pode extrapolar isso para os nossos órgãos e tecidos. Quanto maior for a atividade metabólica de determinado órgão, mais água ele tem. Quanto menor for a atividade metabólica, menos água ele tem. A mesma coisa vale para nós seres humanos. Por exemplo, um bebezinho recém-nascido é quase uma bolinha de água. Porque ele está em atividade metabólica constante. Você vê o bebezinho e nem o pezinho dele é enrugado. O bichinho o pezinho chega a estar até redondo. Tá? E quando a pessoa vai ficando velha, fica aquela uva passa, murcha. Por quê? Quanto mais novo você é, mais atividade metabólica você exerce, mais água você armazena. Quanto mais velho você fica, menos água você tem. Tá? Então, menos atividade metabólica você está exercendo. Tá? O seu corpo já está começando a falhar em inúmeros processos. O próprio desprendimento da pele, tá? No envelhecimento, é por redução metabólica. Redução de produção de matriz que colava a nossa pele no nosso tecido. Você vê que, olha só, o bebezinho todo redondinho, cheio de água, e o velho já murcho. Esse é um processo fisiológico. Ele vai ter muito mais água proporcionalmente do que esse senhor aqui. A mesma coisa para os órgãos, como eu já falei anteriormente. O cérebro é um órgão extremamente rico em água, enquanto que os ossos é um órgão onde você vai ter um tecido, na verdade, onde você vai ter o quê? Uma quantidade de água bem menor, porque o metabolismo é menor. Aqui você tem um processo metabólico, ações enzimáticas acontecendo o tempo todo, então ele tem uma quantidade de água muito grande. Em contrapartida, o tecido ósseo, ele não tem uma atividade metabólica tão alta, ele vai ter menos água. Aqui valeria também a gente citar, por exemplo, o fígado, que é riquíssimo em água devido à sua atividade metabólica. Bom, gente, com relação às funções e a bioquímica da água que vocês precisam saber agora, no momento, era isso. Então, o que eu preciso lembrar, professor? Da bendita da estrutura da molécula de água, da função da água no transporte, da capacidade dissolvente universal, das ligações de hidrogênio e do seu calor específico alto. Essas coisas têm que ficar na cabeça de vocês, porque elas são fundamentais para vocês entenderem a biologia daqui para frente, ok? Então, um forte abraço para vocês, eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Se inscrevam no canal, deixe o seu like. Valeu, gente. Um forte abraço, até mais.